Estamos aqui em mais um CapitalCast e o tema hoje é consórcio, parte 2. Falaremos sobre estratégias avançadas de consórcio. Estou aqui com o meu parceiro Yuri. Fala, Marcelão. Tudo bom? Bonzão? Vamos lá para mais uma. Bora, mais um CapitalCast, hein? É isso aí. Boa noite, pessoal. Estou aqui com a minha esposa, linda, maravilhosa, Mari. Olá. Mais um CapitalCast com as mulheres. E eu vou apresentar então nossa convidada, posso? Isso aí, Mari. Nossa convidada e nossa amiga, a Luciane. A Lu é especialista em consórcios. Já temos uma parceria aqui já de um tempinho, né? E finalmente ela está aqui hoje no CapitalCast. Que bom receber você, Lu. Obrigada. Obrigada. Além de tudo, cliente também, né? Também. Nós somos um cliente do outro, né? Exatamente. Aqui, ó. Compras trocadas aqui, exatamente. Literalmente. Eu sou cliente do UP, sou proprietária de um dos apartamentos lá do UP. E também forneço cotas de consórcio para os meus amigos. A Mari já ganhou um carro do Marcelo outro dia, né? Já, ó. E o Marcelão também já está aí para pegar o carro novo dele. Carro novo. Para quem não conhece, a Lu, ela é especialista em consórcio. Tá? Consórcio é consórcio. Assim como carro é carro, apartamento é apartamento. O que faz a diferença é o jeito, como sempre, né, Yuri? Sempre. Aí, tem aquele jeito que a gente sempre falamos, né? Tudo é o jeito. Então, assim, se você quer ser bem sucedido com consórcio, se você quer fazer uma operação lucrativa com consórcio, você precisa ter do seu lado uma pessoa que conheça profundamente essa ferramenta. Essa ferramenta bem utilizada, ela é um instrumento fantástico de alavancagem patrimonial. Mas como qualquer outra coisa, tem que saber fazer. Né? Exatamente. Assim como as padarias, né, Yuri? Tem padaria que sabe fazer, tem padaria que não sabe. Exatamente. Umas dão certo, outras não. E consórcio não seria diferente, né, Lu? Exatamente. Então, tem o jeito. Tem o jeito, né? Então eu queria que o pessoal aí de casa, Lu, conhecesse um pouquinho da Lu. Então vamos lá. Quem é a Lu? De onde veio? É casada? É solteira? É mãe? Sim. Conta um pouquinho da sua história. Ô, Lu, posso aproveitar? Pode. Antes de você falar, que vai ser top de... Você que está chegando agora, né? Não se inscreveu ainda no nosso canal? Olha que legal, hein? Faz isso agora. Já se inscreve aí no nosso canal, já deixa um like, que eu tenho certeza que esse tema de hoje vai ser super bacana. Você vai entender profundamente o tema consórcio e compartilha essa live com os seus amigos aí, que eu também tenho certeza que a galera quer ouvir, né? Eu vou fazer um ajuste aí, tá, Yuri? Bora. Eu ia dizer uma correção, mas vou fazer um ajuste. Boa. Vamos deixar o pessoal dar o like mais pra frente, né? Se gostar, né? Mas eu tenho certeza que é um tema muito interessante. Sim. E tem mais pessoas que gostariam de conhecer sobre consórcio profundamente. Não simplesmente comprar um consórcio, ser sorteado, ser contemplado através de um lance, mas saber operar o consórcio. E hoje a Lu está aqui para falar isso. Ponto. Então, acho que se vocês puderem compartilhar nos seus grupos, né, com os familiares, com os amigos, eu acho que é um tema muito interessante para que eles conheçam profundamente e tirem proveito dessa maravilhosa ferramenta que é o consórcio. Bora! E se gostar depois, dê o like. Deixa o like, né? Então, se inscreva, ativa o sininho. Vamos lá, vamos fazer o nosso canal crescer. Então vamos lá. Bom, meu nome é Luciane, então Luciane com E no final, mas todo mundo só me chama de Lu, até para facilitar, né, Mari? E aí eu trabalho com consórcio não é há muito tempo, mas a minha família trabalha com consórcio há mais de 38 anos. Então, meu sogro começou com consórcio quase que junto com o consórcio. O consórcio é um produto financeiro que tem mais ou menos uns 70 anos. E aí, ele começou, ele não tem turismo de idade, né? Mas ele começou bem cedo a trabalhar com consórcio. Ele pegou várias mudanças, vários governos diferentes, sempre trabalhando com consórcio. E quando eu comecei a namorar com o Lucas, Lucas é meu marido. Então, eu sou mãe de 2 bebês também, a Luana e o Felipe. Mas o Lucas, ele foi contemplado, ele deu um lance. Como que foi a história? Boa! A história do Lucas tem a versão bonitinha e a real. Qual que você quer? Eu quero da parte da contemplação. Qual que foi? Raiz. Então, a verdade é assim, quem paquerava o Lucas era eu, não foi o contrário. A gente fez pós-graduação juntos, ele é formado em veterinária, não tem nada a ver com o nosso ramo de atividade. Apesar da família inteira trabalhar com isso, ele é o único que acabou indo por outros caminhos. E eu trabalhava na indústria farmacêutica, era representante farmacêutica, a gente foi fazer pós-graduação
E eu conheci ele lá, pós-graduação relacionada a vendas. E aí lá a gente se conheceu e eu acabei me apaixonando. Eu fiquei 6 meses tentando uma investida ali. Uma hora ele cedeu e aí eu fui contemplada. Que lindo. Eu fui contemplada e hoje, além de ser contemplada com um marido lindo e sou muito feliz, além de ter um casamento muito bom, eu tenho 2 filhos. Então fui contemplada também com o meu casalzinho, a Luana e o Felipe. A Luana com 4 anos, o Felipe com 2 hoje. E estamos aí, né? E aí, por conta das crianças, eu acabei meio que tendo que escolher se eu ia continuar a minha carreira na indústria farmacêutica, que é muito legal, é muito gostoso trabalhar na indústria. Eu conheci pessoas ótimas, eu tive muitas bênçãos na minha vida profissional, que eu sempre trabalhei com pessoas muito legais que me desenvolveram profissionalmente e me ajudaram a crescer pessoalmente também. E só que não dava para conciliar a vida profissional da indústria farmacêutica, principalmente na área que eu trabalhava, que era cirúrgica, então tá dentro do bloco cirúrgico, e cuidar das crianças, os 2 pequenininhos, 2 de uma vez praticamente, né, que eles são diferença pequena. E aí eu acabei optando por decidir sair. E aí nessa meu sogro me convidou para trabalhar com ele, que ele falou: Lu, você trabalha de casa. O foco especial hoje do meu sogro é cotas contempladas. Então, hoje ele não só vende consórcio. Essa é uma das coisas que as pessoas acabam não conhecendo. Os principais players de corretores de consórcio hoje, eles mais compram consórcio do que vendem. Olha que legal. Então, por quê? Porque eles investem. É mais ou menos, outro dia você estava comentando comigo, Marcelo, é tipo um trade do consórcio. Sim, é mais ou menos isso. A gente faz análise de todos os grupos das administradoras que a gente trabalha, e a gente consegue identificar qual é o momento ideal de você comprar aquele consórcio para você ter a oportunidade de revender com lucro. Então, por quê? Porque a cota contemplada de um consórcio, ele é um crédito barato para a pessoa poder conseguir utilizar, comprar seu bem, e ele acaba valendo dinheiro. Então, é assim a gente conseguiu construir um patrimônio muito legal. A Lu falou uma coisa que eu acredito que o pessoal aí em casa não entendeu, né? Que as pessoas, muitos profissionais que lidam, né, que vendem, que atuam no ramo de consórcios, alguns deles, creio que os mais espertos, os mais inteligentes, não são bons vendedores de consórcios, mas sim bons compradores de consórcios. Vocês entenderam que tem um temperinho aí que, sim, se não prestar atenção, passa batido? E aí que é o jeito. Que é aquele meu papo, que sempre tudo que faz a diferença é o jeito de como fazer a mesma coisa. Não precisa ensinar, não precisa inventar a roda, mas pode fazer a roda girar um pouquinho diferente, que é o que vai fazer a diferença. Então me explica um pouquinho mais dessa parte, Lu. O especialista realmente do consórcio, não necessariamente ele tem que vender, tem que ser um baita vendedor de consórcio, mas tem que ser um bom comprador de consórcio, porque o lucro se faz na compra, não é? Exatamente. A gente tem que saber comprar bem, porque na hora de vender é o mercado que vai decidir se vai comprar da gente ou não. Então, você pode me aprofundar um pouquinho nesse tema? Alguns detalhes a gente pode passar. Alguns são a receita de Coca-Cola, a gente certo. Guarda. Guarda as depois você me conta quando desligar a câmera, a Lu vai me contar. Boa. Então, vamos lá. Então, assim, você ter o conhecimento da sua administradora, dos grupos com qual você trabalha, é muito especial e muito trabalhoso. Só que a partir do momento que você tem consegue ter essa visão e consegue pensar estrategicamente como que você vai utilizar cada administradora e cada grupo, em que momento, nessa questão, no momento certo. Então, normalmente a gente fala dos grupos em andamento. Você consegue obter contemplações por lance, ofertando um lance baixo, a ponto de você conseguir revender a cota depois e reaver o dinheiro que você investiu e mais um bom lucro. Então, esse é o segredo. Hoje é assim que a maioria da minha família trabalha. Eles ficam lá olhando os grupos e pescando. A gente fala que a gente vai pescar, né? A gente pesca. Garimpando. A gente pesca qual que é a cota certa, no grupo certo, no momento certo,
e compra essas cotas, contempla e revende. Só que acho que eu sou meio desgarrada, ovelha desgarrada. Eu olhei para esse mercado e falei assim, poxa vida, além de fazer isso, a gente pode utilizar essa nossa expertise, todo esse nosso potencial, para ajudar outras pessoas também. Então, beleza, eu consigo construir patrimônio com isso, fazer dinheiro. Eu falo que eu brinco que a gente faz dinheiro, né? Então, a gente consegue fazer dinheiro com isso? Não consegue. Só que a gente pode ajudar outras pessoas a fazer dinheiro também. É mais ou menos assim, Má. Eu vejo muito isso em você e acho que talvez por isso que a gente se dá bem. Você sabe fazer dinheiro com construção e você podia fazer dinheiro só para você. E você decidiu abrir isso para outras pessoas. Foi mais ou menos isso que eu fiz também. Eu falei, não, peraí, como que eu posso ajudar outras pessoas a fazer isso? E aí eu fui para o mercado, assim, tipo, abri o meu Instagram até então era fechado, era só meus amigos e família que via. Eu abri meu Instagram, mudei um pouquinho as coisas, tirei as coisas das crianças de lá, né, pra gente não ficar expondo eles, e profissionalizei, procurei uma agência, e a gente começou a ver que tem a oportunidade de a gente ensinar as pessoas várias dúvidas de estratégias que as pessoas têm. Então, por exemplo, você vê alguns influencers falando do consórcio, falando, dá para você comprar o seu próprio imóvel com consórcio, e aí você alavanca e faz isso. O cara joga para o mundo uma informação, mas ele não fala como que ele faz isso. Então eu falei assim, não, peraí, a gente precisa explicar porque não é bem assim. Se você sai por aí ouvindo essas pessoas e comprando consórcio torto à direita sem ter uma estratégia, sem entender as administradoras, sem entender os grupos, vai dar errado. Aí você arrebenta e sai falando mal do consórcio. É e aí isso. não é o consórcio. É o jeito que fez errado. É o despreparo, a falta de informação, a falta de conhecimento, que faz com que você faça um mau negócio dentro do negócio que às vezes é bom. Não é? Exatamente. Então, assim, poxa, tem que saber. Todo mundo. Poxa, por que existe especialista? Porque a pessoa se dedicou para aquela matéria, porque a pessoa se estuda aquilo ali a fundo, né? Então, assim, não pode todo mundo achar que vai dar certo. Eu querer me meter consórcio hoje, eu sou da incorporação. Não adianta eu querer me meter consórcio e achar que eu vou ter o sucesso que a Lu tem. E nem vice-versa. Exatamente. Não é? Então, por isso que cada macaco no seu galho, cada um faz o que é bom naquilo que sabe. E as pessoas tendem a querer fazer mil coisas e aí se perdem. E pior que depois saem falando mal. Exatamente. E acontece muito. A gente vê outros especialistas em finanças falando mal do consórcio porque comprou errado. Então, assim, eu falei, bom, existem algumas pessoas que falam do consórcio de uma maneira estratégica. Posso até citar aqui? Claro. Você vê, por exemplo, o Danilo da Prefiro Consórcio. Ele tem um canal que é muito educativo a respeito disso e que trata algumas coisas. Ele faz até alguns vídeos de reação sobre como essas pessoas que falam mal do consórcio erram nas informações. Eles acham que eles estão dando informação, mas eles estão dando uma desinformação. Então você, Lu, tem pessoas, hoje tem, né, a gente vive a internet é um lugar, né, aberto, um lugar maravilhoso para a gente estudar e ter informação, mas eu acho que a gente tem que passar também essa mensagem de que para as pessoas procurarem os especialistas certos, os especialistas, né, confiáveis, porque como você falou, qualquer influenciador que fale sobre finanças pode ter feito uma operação errada, ou ter tido uma assessoria errada num determinado momento e passar uma informação tipo, errônea ou, né, vamos acreditar na melhor dos mundos, né, sem querer uma informação errada que influencia uma tomada de decisão também equivocada. E tem muita gente. Eu vi pessoas com uma audiência muito grande falando de que o único que ganha com o consórcio é a administradora. Sabe, eu acho muito raso. Né? Ou então, o que eu já vi muito falar sobre, quem usa consórcio é quem não tem dinheiro para comprar o bem. Quem não tem disciplina para guardar dinheiro. E aí vai, né? Então, assim, ok, né? Podem continuar pensando dessa forma. Mas aqui o nosso intuito hoje é que vocês escutem de uma pessoa que é especialista. Tá? A Lu trouxe 3 estratégias avançadas de utilização de consórcio imobiliário que vocês vão escutar e vão tirar suas conclusões.
são coisas que são matemáticas, são óbvias, mas a gente às vezes despreza o óbvio, né? E a gente foca em fazer uma coisa altamente complexa que às vezes não funciona. Não precisa, né? Não é? Então, assim, a gente não precisa reinventar nada, a gente só precisa fazer um pouquinho diferente aqui e ali, dar uma pitadinha de profissionalismo, de estratégia financeira e as coisas trazem resultado. O bom e velho óbvio precisa ser dito, né? Exato. Assim, e eu acho que a questão é que também existem muitos vendedores de consórcio que não têm o conhecimento necessário, às vezes por oportunidade mesmo, às vezes hoje em dia qualquer um vende consórcio, vou deixar isso bem claro. Você não precisa ter uma certificação, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter nada. Então, tem muita gente que entra, e é um mercado muito legal, que entra para esse mundo de venda de consórcio, e às vezes a pessoa, sem ter a informação necessária para conseguir fazer uma planilha e detalhar até onde vale a pena, até onde não vale para cada cliente, para cada caso. Então, por exemplo, uma das estratégias que às vezes os clientes vêm e me perguntam a respeito de eu vou usar o consórcio para um imóvel de leilão. Dá para você usar para quitar o financiamento se você comprou esse imóvel de leilão financiado, e dá para você usar para uma recompra. Então, qual que seria a questão da recompra? Aí você precisa estudar qual administradora que vai permitir que você faça essa ação. Então, existem as regras principais do Banco Central, que são as leis que norteiam todas as administradoras, e existem as regras de cada administradora. Então, tem a administradora, por exemplo, uma das estratégias que eu utilizo, inclusive, dentro do mercado imobiliário, é a estratégia de você usar o consórcio para você comprar um imóvel na planta, pagando ele antecipado da conclusão. Então, você consegue comprar um imóvel que está em construção, um imóvel que está na planta, e pagar ele à vista para o incorporador. Por exemplo, se eu for conversar com você, Marcelo, com você, Yuri, falar, eu tenho uma carta de crédito, você está começando a sua incorporação, o seu prédio agora. Eu tenho uma carta de crédito que vai colocar o dinheiro no seu bolso à vista. Dá para negociar melhor o preço do imóvel? Claro. Dá para negociar? Claro. Então, você tem um poder de negociação diferenciado nesse caso. Então, essa é a primeira estratégia. Você conseguir pagar para o incorporador à vista, alienando um outro imóvel como garantia complementar, certo? E aí, nesse caso, você consegue fazer esse levantamento de capital para o incorporador e você continua pagando parcelado o seu consórcio. E uma outra coisa, e o cliente acaba fugindo de todos os custos que tem durante o período de obras, Exatamente. Que é o INCC. É o reajuste do INCC do fluxo. Você tem o reajuste do INCC sobre o saldo devedor. É isso. Mas isso é tão diluído, porque você vai ter o seu parcelamento do consórcio, que você não vai ter aquela chave grande para você pagar lá no final, suas parcelas intermediárias. Então, são estratégias que quem trabalha dentro do consórcio utiliza para alavancar. Até quem contempla uma carta de consórcio imobiliário e não compra nenhum imóvel já consegue ganhar dinheiro. Sim. Já. Né? Porque imagina que você faz uma carta de R$1 milhão, né? E vai lá e contempla essa carta com R$400 mil. O INCC que vai incidir é sobre 1 milhão, não é? Então, assim, se der 7% ao ano, vai ser 7% em cima de 1 milhão e não em cima dos 400 mil que você colocou. Na verdade, tem até uma uma estratégia um pouquinho diferente, porque, por exemplo, o INCC vai fazer essa correção do seu crédito antes de você contemplar. A partir do momento que a cota está contemplada, ela vai para um outro fundo de investimento que normalmente corrige a Selic diariamente. Então, por exemplo, quando eu comprei o UP de vocês, o apartamento do UP, vai achar que eu comprei o prédio, né? Não, gente, eu comprei só por enquanto. Por enquanto, eu não quis comprar o prédio. Quando eu comprei o apartamento lá no UP, eu já contratei as minhas cotas contempladas. Eu tive uma negociação muito legal e aí eu contratei minhas cotas já contempladas. O UP ainda não está pronto. Só que eu brinco que eu já estou recebendo aluguel. Por quê? Porque eu contratei as cotas com um valor menor do que eu precisava, certo? Olha a estratégia, pega a chave. Então, eu contratei com um valor menor do que eu precisava, porque diariamente eu tenho juros rendendo sobre o valor do meu crédito. E não do que você pôs.
e não do que eu pus. E aí, essa correção, na hora que eu olho lá mês a mês, ela já é o valor da minha parcela. Olha que legal. Então, eu já recebo aluguel, eu já alavanquei logo de cara. Isso é estratégia. Você pensa, você fala, o que eu preciso fazer? Peraí, deixa eu ver qual que é o valor de crédito que eu preciso ter. Exato. Só para exemplificá-lo e ficar muito fácil a matemática. Imagina que você tem uma carta de 1 milhão, que depois de contemplada ela, valoriza 1% ao mês. Tá, vamos fazer uma conta para ficar redonda. 1% ao mês valoriza sobre 1 milhão. Só que você colocou só 500 mil. Ou seja, o que você tem de dinheiro de verdade era 500 mil. Não é? Exatamente. Então, se você está ganhando 1% em cima de 1 milhão, quanto que está rendendo seus 500 mil, que é o que você tinha? 2%. 2%. Certo ou estou errado? Tá certo, é exatamente isso. Sacou? E aí eu te falo, tipo, quanto custa uma cota de 1 milhão? Uma parcela de mais ou menos uns 5 mil reais. Então, você tem aí 1%... 10 mil. Então, vale a pena. Então, assim, se 1 milhão, essa rentabilidade não vão te dar. Não, certo? seu crédito ela vai crescer. continuar subindo. Atualizando, ou seja, né? ela vai ser 1 milhão e 10, 1 milhão e 20, 1 milhão e 30. Juros compostos. Isso, fora os juros compostos. E você vai estar pagando... o seu valor está aumentando em 10 mil todo mês e você está pagando uma prestação de 5. Só que você teve que ter os 500. É isso, Lu? É. Aí vai falar que o consórcio não presta. Entendeu? Então, assim, é o jeito. E também é o momento, né? Então, quando algumas pessoas lançaram vídeos falando que o consórcio não presta, qual que era o momento? O momento era de Selic de 2. Então, você vê a data do vídeo lá, você vai ver isso. A Selic era 2 e o INCC estava 13. Aí você vai olhar e falar, o consórcio não presta. Eu quitei o meu na época. Eu falei, para que eu vou deixar o dinheiro aplicado? Não eu tá. quitei. O meu apartamento ficou quitado. Então, inclusive, dá para alavancar nele para... Que ele já tá. Já tá quitado. Pensando isso agora. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai pensando. Então, essa é a primeira... na verdade, já falei umas 2 ou 3 estratégias aqui. Já falei de revenda, mas a primeira estratégia que eu queria colocar para vocês é dessa questão do pagar à vista quando você tem ainda um parcelamento. Você paga o incorporador à vista, mas você continua pagando parcelado. Legal. Então, essa é uma estratégia legal que os incorporadores ficam felizes. Né? Boa, essa aqui é o nosso Capital Cast Consórcio, parte 2, certo? O parte 1 foi com a nossa outra parceira do consórcio, a Maíra. E ela falou da parte básica, né? Deu uma introdução sobre o consórcio, como que funciona. E hoje a Lu está aqui para falar sobre estratégias avançadas. Então, agora sim eu vou pedir o like. Se vocês gostaram do conteúdo agora que o negócio vai pegar. Então, quem está gostando, por favor, dê o like, compartilhe nosso vídeo aí que E tem vamos muito aproveitar, conteúdo. né, Lu, para mandar um beijo para Maíra e pro Baby, que está a caminho, muita saúde, que Deus abençoe sempre. E depois faremos a parte 3. Ó. A turma completa. Aqui. Já pensou? Coloca todo mundo junto, vai ser bem legal. Vai ser legal. Vai ser bem legal. Quem ganha? Vamos providenciar. O público. A nossa audiência ganha, né? Com essas 2 especialistas, tenho certeza que seria show. Aí sim, vocês estão tendo informações de qualidade, de vida real, de pessoas que não estão fazendo comentário aleatório, mas sim pessoas que vivem consórcio todos os dias. Né? Que veio de consórcio da família, do sogro, está há mais de 30, 40 anos aí respirando consórcio. Então, o que a Lu tem para falar, posso assinar embaixo. Vai agregar agora, demais. Papo furado, sem conhecimento, sem embasamento, tem de monte na internet. Então, o nosso intuito do Capital Cast sempre foi esse, trazer conhecimento real, certo? Conteúdo de qualidade para vocês tirarem suas conclusões frente ao conteúdo que a gente está transmitindo aqui. Então vamos lá, Lu? Então vamos lá. Segunda estratégia. A segunda estratégia é a gente, em vez de a gente pegar e pagar antes o incorporador, a gente segue o fluxo da incorporação e a gente usa o fluxo da incorporação para contemplar a cota. Também não é toda administradora que permite isso, mas tem administradora que permite que você utilize como lance embutido o valor que você pagou para a incorporadora.
E isso é uma das coisas que algumas pessoas não sabem. Então, tipo, a pessoa fala assim, bom, eu vou comprar um imóvel na planta, vou pagar o fluxo, depois vou ter que comprar um consórcio e pagar o lance, vai ficar muito pesado, vai ficar muito desembolso, não vai valer a pena. Mas se você consegue usar o que você pagou para a incorporadora como lance, aí a coisa muda. Aí Ó, pessoal, outro jeito. Isso aí é uma estratégia quentinha. A Lu me trouxe hoje essa estratégia que eu nem sabia também. Tá? Eu falei, mas como assim, Lu? Me explica direito. Ela explicou uma vez, 2 vezes, que eu sou meio lerdo, entendeu? Para entender. Mas, olha essa estratégia. Eu nunca tinha ouvido falar. Verdade, hein? Não então é? esmiuça bem, Lu. Vamos lá. Vamos lá. Então, na verdade, assim, não tem mágica. É só a questão de você saber escolher a administradora que permite você fazer isso. Então, não é toda administradora que faz, mas tem administradora que faz. Então, a gente tem sempre que direcionar. Por isso até que eu falo que eu sou multimarcas, por isso. Eu não venho só para uma administradora. Eu gosto de ter um leque de opções para poder atender a estratégia de cada cliente. É que você não trabalha para a administradora, você trabalha para o cliente. A Lu não é uma vendedora de consórcio, a Lu é uma estrategista. A Lu é uma consultora de consórcio, uma especialista do ramo. Então ela não trabalha para o Itaú, para o Bradesco, ou para Porto Seguro, consórcio, a Demicon, essas operadoras. A Lu ela trabalha com todas as operadoras. Né? Então ela entende o que você quer, quais são suas expectativas, e ela vai te colocar no produto certo, na administradora certa, para que a sua estratégia funcione. Porque quem regula o consórcio é o Banco Central e a SUSEP, não é isso? Não, é o Banco Central e a ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Então, assim, existe uma regra geral, né? Essas administradoras elas têm que cumprir essas regras básicas, mas dentro das regras básicas tem uma customização de como cada uma opera. Sim. Todas elas têm que suprir as necessidades do regulamento. Mas a forma de uma operar muitas vezes é diferente da outra nessas minúcias, certo? Nesses detalhezinhos, que é o que faz toda a diferença. E outro ponto importante também, né, Lu? A gente já teve essa conversa em alguns outros tópicos aqui, mas além disso você filtra, você trabalha com parceiros, né? Você tem essa expertise familiar aí de 38 anos, que você também já filtra o que você vai oferecer para os clientes que você atende. Exatamente. Né? Tem... como falou, tem a padaria que vende o pãozinho certinho e tem aquela do pão meio torto, como tem da administradora de consórcio também, o que é realmente entregue e seguro e o que é uma promessa vazia, que depois pode virar um problema. Então você também já você agrega mais esse filtro, digamos assim, para os seus clientes. Exatamente. Outra coisa importante, Mari, é que assim, nem sempre todo mundo que me procura, a pessoa me procura achando que vai comprar um consórcio. Às vezes eu olho a questão, os números da pessoa, não digo um problema, mas o plano que ela tem, e eu vejo que o consórcio não encaixa. E eu falo para ela, não encaixa. Nós até já tivemos casos assim, né? De cliente ela faz financiamento, não encaixa para você. Nosso time de vendas passou para a Lu, ela falou, não é um cliente para consórcio. É uma pessoa que o financiamento atende melhor. Exatamente. Então, acho que isso é a questão de você ter a transparência e conseguir direcionar o cliente para o que vai ser melhor para ele, né? A mesma coisa acontece com a gente aqui. Às vezes chegam investidores querendo investir com a gente nos nossos empreendimentos e eu sinto que não é o momento dele, não está preparado, ou então ele está buscando uma liquidez que não encaixa com o mercado. E eu mesmo aconselho ele e falo assim, poxa, acho que você não está no momento. Quem sabe mais para frente, a gente vai se falando e lá para frente você investe com a gente. Então, assim, é porque tanto nós quanto você, Lu, a gente não está só pela grana, né? A gente está por fazer um bom trabalho, por entregar o que a gente promete. E com base nisso a gente não pode errar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Para ficar pela grana, eu ficava só fazendo o que a gente estava fazendo antes, estava tudo certo, entendeu? Estava tudo bem. Aí eu falei, não, vamos abrir, mostrar para as pessoas quais são as oportunidades que se tem e vamos prestar essa consultoria. Porque mais pessoas precisam saber aquilo que a gente sabe, mais pessoas precisam ter acesso a isso para poder tomar melhores decisões. E às vezes as pessoas acabam achando assim, que não é o momento de investir em imóveis, mas você fala, pô, mas às vezes o consórcio para você pode ser uma boa, porque uma hora você vai precisar, uma hora você vai querer. Sim. Então, se eu olhar para você hoje e falar assim, Yuri, pensa na sua vida daqui 10 anos.
Pensou? Boa. Na sua lista de coisas que você quer fazer, tem trocar de casa e trocar de carro? Sim. Então você precisa de um consórcio. Tá ficando boa nisso, hein, Lu? Você tá aprendendo, hein? Mas é verdade. Linha do tempo já, aplicando linha do tempo no povo. Pergunta de $1 milhão, né? Não, outra coisa que me tocou muito, que me fez sair da minha zona de conforto de estar lá com meu sogro, foi falar assim, poxa, quando eu trabalhava lá na indústria, eu ganhava bem, tinha uma boa... Acho que quando você era CLT também era gostoso, dia 5, era dia 30 lá, dia 30 caía lá. Esse dia o dia do VR. Você não sabe o que é ter um dia de pagamento. Dia do VR, então. Só tem dia de pagamento. O dia do VR é o dia do japonês. Só tem dia de pagamento, nunca tive dia de recebimento. Então, assim, e ganhava bem e tal. Aí eu fiquei lá 15 anos. O que eu construí durante 15 anos? Eu falei, gente, eu ganhava bem e o dinheiro saía pelos dedos. Sabe? Tipo, ia. Aí eu falava, poxa, se eu puder mostrar para as minhas colegas que dá para fazer patrimônio sem você diminuir o seu padrão de vida, sem você deixar de pedir seu iFood, sem você deixar de comprar seu sapatinho na Arezzo, sem deixar de fazer as coisas que você tem vontade e sem ter que ficar se preocupando com isso, só deixa no débito automático. Na hora que contempla, você vai lá e constrói. Legal. Entendeu? Então, esse insight de pensar assim, as minhas amigas merecem saber que elas estão deixando passar uma oportunidade de construir um patrimônio de maneira alavancada, para no futuro elas não terem que precisar pensar em aposentadoria. Não precisar depender de filho, não precisar depender de INSS, que não vai mais existir. Então, que não vai dar padrão de vida, né? Não tem como manter um padrão de vida dependendo, né, só de INSS ou de qualquer outra, né, forma não privada aí de ter rendimentos no futuro. E unido a isso, né, Lu, acho que a gente tem que pensar também na expectativa de vida nossa, que já é muito diferente. Exatamente. Né? Na expectativa, lógico, produtiva também é muito maior, mas buscando manter um padrão e manter essas opções de qualidade de vida ativas, né? Porque senão não é sustentável, né? É a mesma coisa de falar assim, faça uma dieta, mas coma 2 folhas de alface o dia inteiro. Ninguém faz. Ninguém aguenta. Não dá. Mas você vai falar, pra quê? Tipo, não dá pra passar por isso, né? Você fala assim, vamos construir patrimônio, mas você não vai mais sair no final de semana, você não pode mais, você vai abrir mão do seu carro, você vai abrir mão... Então, é porque... Lógico, tem momentos para tudo, mas precisa ser mais equalizado, né? Eu gosto dessa palavra, porque não é equilíbrio, né? Equilíbrio é tentar manter tudo igual, e não dá. Manter tudo igual realmente é muito complicado. Mas equalizar é abrir mão e planejar o que é melhor para cada momento. Porque senão se torna caro, né, Mari? E não é pelo valor, né? Se torna caro pelo desgaste, pela vida que se... O tempo, a vida que se paga por... deixando de viver em prol de um futuro que pode existir ou não, né? E assim, se a pessoa não tem essa questão de se planejar para isso, e o consórcio ajuda a pessoa a ter essa questão de guardar o dinheiro de uma forma obrigatória, né? Uhum. Se a pessoa não tem isso, o que vai acontecer? Lá no futuro, quando ela quiser trocar de carro ou quando ela quiser trocar de casa, ela vai vir para mim querendo uma cota contemplada. E aí a pressa faz a pessoa pagar mais caro. Tem um custo. A pressa tem um custo. Exatamente. Né? Quem ganhou é o investidor que comprou, né? Exatamente. Contemplou e fez a operação certinha. Exatamente. Se programou. Se programou. Né? Exato. Então tem esses dois lados, né? Então tem o perfil de cada cliente vai encaixar em cada tipo de produto. Tem um cara que vai vir para mim para a cota contemplada, que vai usar o consórcio de uma maneira mais imediatista, ou que vai precisar da minha expertise para colocar ele no grupo certo e conseguir contemplar por lance e de uma maneira rápida. Uhum. Então tem esse perfil desse cliente. Tem o perfil do cliente que vai precisar de uma estratégia voltada para aquela questão de imóvel que ele precisa resolver. E tem o perfil do cliente que vai usar de uma forma estratégica um pouquinho diferente. Que é, por exemplo, o cara investidor que quer aprender a fazer um pouco mais de dinheiro.
Esse cara, ele procura investir em algumas situações, por exemplo, o que a gente tem aqui. Então, ele vem aqui e fala assim, bom, eu quero entrar como investidor da Capital Concreto. Mas eu quero garantir o meu lucro. Então, o que ele faz? Como que ele faz isso? Ele pode usar o consórcio para ele recomprar o imóvel que ele começou a investir aqui. E o interessante da Capital Concreto é que ela consegue deixar isso de uma forma operacionalizável. Existe essa palavra? Sim. Existe, Sim. né? Agora, se não Se não existir, existiu, a gente criou. Criou bonito, ela né? agora. Dá para fazer. Por que com a Capital dá para fazer? Porque quando o investidor entra aqui na Capital, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e que a gente já conversou disso algumas vezes, ele entra por um contrato de cotas de participação, certo? Isso, no SCP. Exatamente. Então, o imóvel, quando ele está pronto, ele não é dele ainda. Ele é da Capital. Então, ele consegue usar o consórcio para ele... compra da Capital aquele imóvel. Exatamente. Ele recompra, né? Ele compra, Ele né, compra, na realidade. exatamente. Porque os nossos investidores eles entram investindo, né, no nosso empreendimento. Então, lá no final, ele pode ter uma carta contemplada e comprar um apartamento. Né? E já com a valorização, com tudo isso. Então, assim, a ideia dele é, dessa forma, ele fica com um apartamento, onde esse apartamento vai para locação, né? O que gera de receita da locação paga a prestação, e ele pega o dinheiro que ele investiu e põe no bolso de novo e compra outro. Né? Então, assim, a ideia do investidor, ele entra com dinheiro para a gente fazer o prédio junto com ele. Ponto. Lá no final, ele precisa pegar o dinheiro de volta, valorizado. Né? E aí, ele pode pegar o dinheiro de volta valorizado e ainda ficar com o apartamento. Porque para pegar o dinheiro, ele teria que vender o apartamento, mas agora não precisa mais. Pronto. Ele então, tem liquidez ele rápida. pega o dinheiro, que é o que ele quer, e fica com o apartamento alugado, que daqui a 8 anos, quando acabar o consórcio, vai estar quitado que alguém pagou para ele esse apartamento. É isso aí, sem então, juros. Poxa, se você fizer isso, sim, é um plano de aposentadoria. Né? Então, assim, se a pessoa tem aí 15, 20 anos para planejar essa aposentadoria, ele vai ganhar X apartamentos, que lá na aposentadoria deles vai ter encerrado já o consórcio, e ele vai ter a receita da locação desses apartamentos que ele ganhou. Porque alguém pagou para ele, que os inquilinos pagaram. Exatamente. Então é fantástico. Então, ou seja, não é o consórcio, é o jeito de fazer o consórcio. É o jeito de usar a ferramenta consórcio. Sim. Essa é a ideia. Exatamente. Não é uma receita de bolo. Então, não tem uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Cada pessoa que me procura, eu faço uma planilha para a pessoa, eu verifico quais são as estratégias que encaixam, o que não encaixa, se vai dar certo, se não vai. E o legal é ver acontecendo, né? É depois, na hora que dá certo, que está pronto, as pessoas responderem para a gente falando, nossa, deu muito certo, foi muito legal. Peguei minha casa, peguei o carro, alavanquei. E é isso, e vai indicando, né? E aí a gente vai tendo mais indicações e vai crescendo junto, todo mundo. Legal. Essa é a diferença do bom profissional do mau profissional. Porque o mau profissional, ele ganhou a comissão, né? Igual você ganhou. Só que essa recompensa, né? Essa recompensa do profissionalismo, esse reconhecimento, né? Se dá só para quem é o bom profissional. Além do financeiro. Além do financeiro. Né? Exatamente. Então, ou seja, o cara que faz de qualquer jeito tende a ter uma vida curta, né? Porque quem comprou e não ficou satisfeito sai falando mal do consórcio e sai reclamando e nunca mais vai comprar nada dele. Agora, quando você entrega resultado, as pessoas querem mais, né? As pessoas precisam, né? As pessoas precisam de bons negócios, né? Às vezes a gente quer vender um bom negócio. Bom negócio não se vende. Bom negócio a gente deixa comprar, né? A gente deixa a pessoa fazer parte. É o contrário, o posicionamento é totalmente diferente. E eu acho também que a questão, por exemplo, quando a gente fala do mercado imobiliário é muito concorrido, né? E ao mesmo tempo, tem muita gente que, igual tem influencers que falam mal do consórcio, tem influencers que falam que não é legal investir em mercado imobiliário. Só que a questão é como investir, aonde investir, com quem investir. E eu acho que é isso que talvez vocês estão trazendo à luz, da mesma forma que eu tento trazer à luz
a como você utiliza o consórcio, eu vejo que vocês trazem a informação de como o mercado imobiliário pode ser interessante, pode ser lucrativo e pode mudar a vida das pessoas de uma forma que a pessoa não tenha que abrir mão do tempo que ela tem de livre, né, o tempo que ela teria de lazer, para fazer esse tipo de investimento. Ela não vai ter que ficar estudando como que funciona, fazendo cursos e cursos e cursos, como que funciona o mercado financeiro, como que funciona o mercado de ações, como que funciona as FIIs, e ter riscos. Ela já vai ter, através de nós, referências de onde fazer um bom negócio e ficar tranquilo que a aposentadoria dela está sendo construída. Eu acho que isso é uma coisa que muda realmente o nosso dia, a gente levantar da cama. A gente fala, pô, eu estou ajudando as pessoas. Tem um propósito, né? Ou seja, né, existe uma diferença de comprar um consórcio e comprar um consórcio com toda essa consultoria, não é isso, Lu? Exatamente. Isso aí, às vezes, nem custa mais do que a pessoa comprar com uma pessoa que... Não, é a mesma coisa. Vendendo assim, não estou vendendo a Lu, não, mas eu estou querendo mostrar que precisa ser um bom profissional na ponta, né? Você vai num médico, você tem que ir num bom médico para você acreditar no que ele está falando e fazer o que ele está pedindo para fazer. Né? Nós não estudamos medicina. Se o médico pede para a gente tomar um remédio, a gente vai lá e tem que tomar. Não é? Então a gente tem que confiar no bom profissional. Né? Isso quem diz... É difícil a gente falar assim, eu sou um bom profissional. Não, as pessoas têm que dizer isso da gente, não é isso, Lu? E para que as pessoas digam isso da gente, a gente tem que se provar o tempo todo, a gente tem que fazer a coisa certa, entregar resultado. Não é? E aí as pessoas vão dizer se a gente é bom, ou se a gente é mais ou menos, ou se a gente é ruim. Então, para fazer um trabalho de longo prazo, um trabalho sustentável, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar cada vez mais dentro do nosso segmento, para a gente não ser apenas mais um. Exatamente, e se comprometer. Então, por exemplo, já aconteceu, inclusive de cliente contratar o consórcio, pagar 4, 5 parcelas e assistir algum influencer falando mal, e o cara voltar para mim falando, meu Deus, consórcio é ruim. Eu falei, como assim consórcio é ruim? O consórcio é ruim, ele tem correção pelo INCC, ele é ruim? Eu falei, não, mas eu te falei, eu planilhei para você que o consórcio ia ter correção pelo INCC. Qual que é a sua dúvida? Vamos voltar e rever o plano. Eu falaria diferente, sabia? Se uma pessoa dessa me ligasse, se eu estivesse na sua pele, e me ligasse e falasse, Marcelo, eu comprei o consórcio seu e o consórcio é ruim. Eu ia falar, é ruim mesmo. Consórcio por si só é ruim mesmo. É tão ruim que eu comprei de volta. Mas do jeito que eu faço, então falando para você fazer, pode não ser ruim, pode ser bom. É igual o nosso, né? Nosso investimento em imóvel. As pessoas compram imóvel para investir na rua que ela mora, no prédio que ela mora. Mas ali pode ser que seja bom para morar, não pode ser que não seja bom para investir. E aí a questão não é o imóvel, a questão é o desconhecimento. A falta de conhecimento, a falta de maturidade, a falta de expertise no negócio para fazer a coisa, entregar o resultado que você está indo buscar. Se você está indo buscar um conforto, uma moradia, pode ser que ali seja o melhor lugar. Mas se você está buscando uma rentabilidade, um lucro, pode ser que não seja. Então são coisas distintas. Aí que está o ponto. Ô Lu, e quando a gente entra um pouquinho nessa questão da informação dos seus colegas consultores de vendas de consórcio, onde que eles conseguem se capacitar mais e melhor para entregar um melhor resultado, uma melhor informação para o cliente na ponta? As administradoras hoje, elas têm departamentos que fazem capacitação e treinamento desses profissionais? Tem, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que buscar mais informações. Então, por exemplo, existem alguns consultores de consórcio, a Maíra é uma delas. Ela não só trabalha com consórcio, ela vende curso, ela faz curso para pessoas que querem vender consórcio e querem se especializar. É muito legal, eu fiz o curso da Maíra também, uma vez foi muito legal. Boa. Ela ensina várias coisas. Hoje em dia, se você for pegar o Danilo, também é gente boa, também tem conteúdo legal, também vende curso. O Joelson também. Tem várias pessoas que vendem o consórcio do jeito certo, ensinam as pessoas a vender consórcio do jeito certo. Certo. Exatamente.
a questão da expertise, a bagagem que eu trago da minha família, do meu sogro principalmente, o know-how das pessoas que ele conhece, o networking que ele traz para mim, isso talvez seja alguma coisa mais exclusiva. Hoje eu não tenho nenhum treinamento, eu não faço nenhum treinamento de consultores de venda de consórcio. Às vezes as pessoas me perguntam, me ensina, como que você faz? Já teve gente que fingiu que era cliente para poder ver minhas planilhas. Eu falei, poxa vida, não mente. Era só pedir, eu te mando. Aqui também não foge, tem uma oportunidade aí, tem dinheiro na mesa, Lu. Mas eu vou abrir uma percepção minha, Lu, que é como eu enxergo o nosso relacionamento profissional, quando eu vou atrás de você para adquirir uma cota. E quando eu vou adquirir uma cota, eu não vou atrás de adquirir um consórcio. Eu vou atrás de uma estratégia que eu consigo alavancar e pagar um custo menor no dinheiro. Então, se é consórcio, se é financiamento, se é um leasing, para mim não importa. Isso é meio. Eu estou atrás de um fim, certo? Então, hoje, quando eu enxergo a Lu, minha amiga e minha parceira profissional, eu não acho que a Lu vende consórcio. Eu acho que a Lu vende estratégias financeiras. É totalmente diferente do mercado. A Lu não é mais uma do consórcio. A Lu é uma estrategista financeira que usa a ferramenta de consórcio para trazer bons negócios para os seus clientes. Vou começar a cobrar consultoria. Ponto. Mas é aí que está o ponto. A gente não vende apartamentos para os investidores. A gente coloca eles numa incorporação para ele construir um prédio junto com a gente. Eles não compram apartamentos. Eles não estão aqui, eles não querem saber se é primeiro andar, se é último andar, se é de frente, se é de fundo. Eles querem saber quanto tu vai pôr, quanto tu vai buscar. Então, assim, eu acho que é essa mesma visão que as pessoas têm quando te procuram. Pelo menos é essa minha, que quando eu te ligo, Lu, estou precisando isso, você me dá sua consultoria, você fala assim, Má, entra nesse, aqui vai dar um lance assim, assado, tal dia é o lance, a gente vai tentar, se não vier, vamos pegar mais cotas para ter uma chance maior no sorteio, papapá. Então, monto toda uma estratégia que às vezes eu estou entrando assim, eu não sei se é no Itaú, se é no Bradesco, se é no Porto Seguro, eu não estou nem aí. Eu estou com a Lu. Então, isso é o que gera valor, sabe? Então, isso que as pessoas tinham que buscar. Porque senão elas vão se decepcionar com a ferramenta. Porque elas têm que enxergar que elas não estão atrás de adquirir um consórcio. Elas estão atrás de adquirir uma casa, né, com o valor de uma casa num valor que muitas vezes ela não tem. E ela teria que parcelar. E não vale a pena tirar da aplicação, né? E muitas vezes não vale a pena tirar da aplicação, ou então não tem mesmo, nem na aplicação. Né? Então, através dessa ferramenta, ela consegue usufruir daquela casa, alugar aquele apartamento e ter essa... Mas a ferramenta, no caso, que a Lu utiliza é o consórcio. Mas a inteligência dela, a estratégia dela, eu acho que é o diferencial, supera totalmente a ferramenta, entendeu? E eu acho que assim, igual você falou, como que faz? Eu não consigo pegar o que está aqui dentro e colocar dentro da cabeça da pessoa. Tem toda uma história, né? Tem tudo que eu já estudei antes, né? Para conseguir olhar para as planilhas e enxergar qual que é a estratégia que eu vou usar. E então, assim, não dá para a gente transmitir todo esse know-how. Mas eu acho que cada consultor que tiver vontade de aprender, consegue também. Eu não sou nenhum extraterrestre. Ele, né, tipo, não tem nada de diferente. Não tem mágica, né? Não, é só parar, estudar e assim, e eu gosto muito disso. É meio doido. Ontem à noite eu estava conversando com um cliente e ele me trouxe a questão dele. E a gente, será que vai ser por aqui, por ali, né? Qual o caminho que a gente vai usar? Aí eu falei para ele, vou fazer uma estratégia, vou montar tudo para você e depois eu vou te apresentar. E se no meio do caminho eu achar que não tem problema, fica tranquilo, porque eu gosto muito de fazer isso e dá certo. E exatamente por isso eu recebo indicações. Eu tenho certeza que mesmo que a gente não faça esse primeiro negócio, você nunca mais vai pensar em outra pessoa com relação ao consórcio que não seja eu. Tem muitos clientes que às vezes não dá negócio naquele dia,
Mas daqui a pouco o cara volta e fala, não, mas eu quero para um veículo. Agora eu quero para o meu primo, para o meu... Ele sempre tem isso. Mas é justamente a diferença de gerar valor ou de fazer a venda, né? É isso. Uma venda é feita a qualquer custo. Um cliente é trazido para sua carteira, para o relacionamento, né? Para um período longo, né? Seja o que você falou, pode não estar no momento de compra. E depois, às vezes, essa pessoa vira até parceiro, né? Sim. Ele começa e daqui a pouco tá virando parceiro, tá vendendo junto com você. Ou tá usando o seu negócio para o negócio dele. Já teve muitas pessoas que, depois de fazerem negócio, voltam e falam, agora eu preciso alavancar. Agora eu preciso que o meu cliente faça a alavancagem para conseguir comprar do meu negócio. Outro, e assim vai, então dá para usar. Existem duas posições, Lu. Vendedor e comprador. Qual que você acha que tem mais poder? Normalmente o comprador, né? Normalmente não. É o comprador. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar as estratégias para que os compradores entendam que eles precisam ou eles não tem como escapar de comprar aquilo ali. Mas aí que tá a questão. Porque aquilo vai suprir uma necessidade dele. E aí você deixa de ser vendedora. Mas aí é que tá a questão. Você falou. Por que eu falei que normalmente o comprador? Porque a gente acha que o poder está com ele por conta do dinheiro. E às vezes não. Às vezes o poder está no vendedor, porque ele detém o conhecimento daquele produto. Então, e conhecimento é poder. Mas o conhecimento, eu acho que o conhecimento é válido para mostrar as estratégias. Sim. O conhecimento é válido para mostrar credibilidade, confiança, para que o comprador tome a decisão. Porque o vendedor não tem poder de decisão. Não, de decisão. O poder sempre vai estar na mão do comprador. Então nós temos que ser bons profissionais, temos que montar boas estratégias, seja no meu segmento quanto no seu, e as pessoas entenderem. A gente tem que saber comunicar, explicar, e ela ela enxergar que aquilo é o melhor para ela, porque aí ela que vai tomar a decisão da compra. O vendedor, se ele forçar, ele se torna chato. Sim. Né? Então, assim, e outra, não tem como você fazer uma venda goela abaixo. Não. Mas o cara que quer comprar... Se você fizer a venda cai depois. O cara que quer comprar, muitas vezes espera 2 anos para chegar o carro que ele quer. Ele quer e ele espera, porque ele quer muito. Então, assim, não tem ninguém... Você acha que tem alguém empurrando? Não tem. Tem gente querendo, com fome de comprar. Eu tenho fome cliente... de fazer a coisa certa, entendeu? Eu tenho um cliente que está esperando a Porsche dele ficar pronta. É bem assim mesmo. Ele encomendou. Eu não sei como que funciona isso. Eu não entendo de carro. Eu entendo de consórcio. Mas assim, eu não entendo de carro. Eu sei que ele encomendou, aí tem que esperar. Mas porque o cara não quer qualquer carro. Ele quer uma Porsche. Então ele vai esperar os caras fazerem cada detalhezinho, né? Então ele tá esperando ficar pronta mesmo. Demora bastante, né? Para ficar pronta. É mais ou menos isso, né? Uns 2 anos. Uma Ferrari demora uns 2 anos. A Porsche acho que demora menos. Mas porque é customizado, né? Vai ser do jeito dele, vai escolher a costura do banco. Vai escolher curtir a jornada toda, né? Mas assim, você não vê propaganda da Porsche vendendo carro na televisão. Não é? Então, assim, e as pessoas topam pagar e paga para esperar. Para esperar. Não é que vai pagar quando chegar. Não, paga hoje e espera aí 6 meses, 1 ano para chegar o carro. E assim, e você acha realmente que eles não poderiam produzir esse carro em menos tempo? Você acha que demoraria 2 anos realmente? Não. Né? Até porque não se vende 500 Porsche por dia. Não é? Uma fábrica, poxa, mas isso tudo é uma estratégia de marketing, né? Tem que ter essa pressão, objeto, né? Tem que ter desejo. Então é necessário que isso aconteça. Essa é uma estratégia de marketing, mas a que a gente usa é de trazer o conhecimento, trazer para que as pessoas entendam que o negócio é legal, é bacana e para eles faz sentido entrar. E aí eles vêm querendo comprar, eles vêm querendo investir. Não a gente querendo que ele invista. Exatamente. Lógico que a gente quer que ele invista para a nossa empresa crescer. Mas, poxa, eu não vou conseguir convencer, invista em mim, invista aqui na capital, invista. Não, esquece. Até porque a opção de investimento o cara tem um monte, né? Exato. Você pode... Ele só vai investir aqui porque acha que aqui é o melhor. Sim. Frente ao risco, frente ao retorno, ele vai ponderar tudo isso e na hora que ele enxergar que aqui é o melhor, é a hora que ele vai assinar o contrato. E do consórcio a mesma coisa.
Exato. Né? Então, porque aluno, para mim, não vende consórcio. Aluno me vende oportunidades de alavancagem, que é uma coisa fantástica sabendo fazer direito. Até porque acho que em ambos os casos, né, são decisões caras no sentido de muito envolvimento de uma decisão importante, às vezes, né, de um recurso poupado por um tempo, ou um recurso importante para o patrimônio, para a família. Né? Então envolve tudo isso, né? Não é uma decisão de entrei na internet, comprei um negocinho aqui. Não é assim. Mas eu queria mudar um pouquinho o lado dessa prosa, Lu. Eu queria te perguntar assim, como que é o trabalhar em família para você, que é uma coisa também muito presente no nosso dia a dia aqui, e como foi chegar aí também no negócio da família e trazer essa revolução, assim, esse seu olhar. Nossa, Mário, pra mim, assim, é uma coisa... É só bênção, sabe? Eu, antes um pouco de sair da empresa, que eu trabalhava antes, a gente tinha um grupo, né? Toda empresa tem grupo. Tinha um grupo de WhatsApp e um coleguinha nosso tinha mandado uma figurinha que mostrava... Era meio que um PowerPoint, que mostrava, assim, a linha do tempo onde você usa o seu tempo. Então, na linha do tempo da vida, onde você usa o seu tempo. Aí tinha lá que, a partir dos 20 anos, normalmente, você ficava muito tempo trabalhando. Uhum. Aí você fala, pô, e depois, quando você está mais ou menos com uns 60, 70 anos, cai esse tempo trabalhando. Então, era bom você... A ideia é bom você trabalhar num ambiente que você goste, porque você vai passar muito tempo da sua vida ali. E o tempo da família ficava pequenininho. Se a gente fosse olhar o gráfico todo de quanto tempo você gastava com a sua família, quanto tempo você gastava no trabalho. E hoje eu falo para você que eu sou muito abençoada, porque trabalhar com a minha família é a melhor coisa que podia acontecer. Estar mais próximos deles. Quem fala que trabalhar com família é ruim, não tem família boa, porque a minha família é muito boa. Verdade. Eu amo trabalhar com eles. Boa, gostei. De verdade, é muito gostoso. E apesar de ser sogro, hein? Meu sogro é 10. As minhas cunhadas são muito legais. A minha irmã trabalha comigo. É uma delícia, gente. Eu tô perto da minha família e ainda tô sendo paga pra isso, sabe? Poxa vida, né? Perfeito. Não tem coisa melhor, né? Um pacote completo. Então, Mária, E a flexibilidade, né? Eu acho a possibilidade de fazer o seu horário. Lógico, a gente tem essas responsabilidades, isso não vai mudar, mas esse jogo fica mais fácil, né? Fica mais fácil, até porque as administradoras têm os horários de atendimento ali. Então, se eu precisar resolver alguma coisa, eu tenho que estar dentro do horário comercial resolvendo ali. Então, hoje em dia, as pessoas entendem que você está em home office. E aí, às vezes, você fala, olha, agora não dá para atender, que eu tô com meu bebê aqui do lado, daqui a pouco eu te ligo de volta. E ok. E aí as pessoas aceitam esse pedágio. Não é? Às vezes é difícil, às vezes o cliente ali ele quer uma resposta na hora. E muitas vezes a aluno não pode atender na hora porque ela está com o bebê dela. Mas aí o cara faz uma reflexão e fala, porra, mas a aluno me atende super bem. Então, tudo bem, eu aceito que ela cuide do filhinho dela nesse momento, daqui a pouco ela me retorna. Porque compensa, supera, né? Claro. Então, o problema é que as pessoas não entregam e ainda tem esses pedágios, aí complica. Então, assim, é casos e casos, né? Então, Não, e também, assim, a gente também é muito flexível com relação à questão do próprio cliente. Então, às vezes, eu preciso atender cliente à noite. Aí eu marco com eles, eu falo, vamos marcar depois das 8h30, 9 horas, porque é o horário que o neném dormiu. Então, os neném já estão dormindo, aí dá para conversar. E, beleza, entendeu? Tipo, não tem problema. E a gente toca. E como que é para vocês isso? Como que funciona? Ainda mais se você é casal, né? Tá querendo entrevistar a gente agora. Né? Devolvi a pergunta, fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Vou deixar o Marcelo responder primeiro, não, então. Pode responder você. É muito... Para mim é muito desafiador em alguns momentos, no sentido de separar as caixinhas, sabe? Porque às vezes a gente se vê, tipo, tá trabalhando aqui, vai para casa, tá trabalhando em casa, sabe? Surge um assunto, então eu brinco que eu tento já separar mais as coisas. Sabe? Eu brinco, falo que quando tá tudo bem, eu chego em casa e falo, ai, Marcelo, eu quero falar com meu marido, porque hoje no trabalho foi um dia difícil, sabe? Meu sócio fez isso e isso, e não sei o quê. Né? Mas eu vejo muito, principalmente também, né, junto com a maternidade, eu vejo muito também esse casamento ser muito bom. Né? Eu sei, o mundo corporativo tem outras exigências,
né, que a flexibilidade, as possibilidades que nós temos trabalhando em família ficam mais, eu acho, confortáveis, mais possíveis de serem equilibradas. Mas eu vou te falar que assim, de final de semana no churrasco, na pizza, que a gente gosta de fazer pizza, né? Na pizza não rola conversa de cota. Não pode. Não é nem, a gente não gosta, assim, tipo, fala, não, agora a gente vai falar da gente. Vai falar da pizza, vai falar Vai falar das crianças. A Mari colocou a posição dela, eu vou complementar com a minha. E assim, é injusto até. Acho que eu tento ser um bom pai, um cara presente para Lara, mas com certeza sempre para a mulher é mais difícil, né? Sempre a mulher vai ocupar um espaço maior assim na dedicação com o filho, na maioria das vezes. Não posso generalizar, mas na maioria das vezes é assim que acontece, né? Então tem algumas demandas que, graças a Deus, a Mari é super compreensiva e consegue tocar para que eu possa desempenhar o meu trabalho também, né? Então, assim, para que eu consiga fazer coisas no meu profissional, depende de eu saber que a minha filha está com uma mãe que é bem presente, carinhosa, cuidadosa, e isso me deixa tranquilo para eu fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Então, é injusto dizer que pai e mãe é igual, não é, né? Um casal que decide ter filho, a mulher tem que estar muito preparada, tem que saber que vai pesar mais pro lado dela, né? Se alguém tiver que abrir a mão do lado profissional, geralmente, não é todos os casos, mas geralmente é a mulher que abre mão, né? E os homens têm que reconhecer isso, né? Tem que assumir, tem que respeitar as mulheres, porque é assim que geralmente acontece, né? Claro que existem exceções, tem casos que a situação é invertida, mas geralmente a regra é assim. Então eu consigo desempenhar meu trabalho com tranquilidade porque eu sei que minha filha tem uma boa mãe e está sempre perto dela. E o Yuri tá quietinho aí, mas eu sei que você e a Jennifer também têm um caminho longo aí trabalhando juntos, né? Verdade, mas tudo isso que vocês falaram, né? Acho que quando se dá bem, o relacionamento é bom, é sadio, o profissional só se une e faz acontecer, né? A Jennifer aqui com a gente também, agora até um pouquinho menos dias aqui também, para dar um pouquinho de atenção para a questão dos filhos também, mas o lado profissional sempre é saber respeitar também, né? Um ao outro, saber respeitar a dose, e lá em casa é assim, chega de final de semana, quando tem que conversar desse trabalho, eu falo, por favor, vamos deixar para segunda, vamos fazer. Agora cuidar dos filhos, passear, se divertir. Mas isso tudo é equilibrado, né? A gente com equilíbrio dá para fazer e fica bom. E pensar no time, né? Eu né? Eu acredito muito nisso. Né? Nós como empresa, nós como parceiros, nós como família, somos um time. Então, tem hora que um do time tá lá na frente no ataque e outro tá defendendo. Outro tá no banco. É isso. E é assim que o time roda, né? Mas uma coisa a gente tem que falar, né? Parabéns para as mulheres, né? Pelo menos as nossas, e eu tenho certeza que do lado de vocês, parabéns para vocês, porque vocês desempenham com maestria essa função. Elas conseguem fazer mais coisas do que a gente, né? Muito mais. A gente faz 2, 3 coisas e já começa a dar pausa. Mas não vai se acomodando essa desculpa, não, que a gente aceita os parabéns, mas a gente fica de olho também. Tem que ajudar. Bora. Mas você viu que eu reconheço. É verdade. Mas aí, quem é o bom da pizza, então? O Marcelo vai esperar o Eu sou bom do churrasco, quero saber da pizza aí, quem que é? Marcelo é bom de comer a pizza. A gente tem que marcar, mas é tradição da família. E agora meu sogro ganhou o reforço, porque a Marina casou, né? Minha cunhada casou. E o Fábio, que é o meu concunhado novo aí, ele agora também faz parte da equipe. Mas normalmente era assim, o sogro faz a massa, o Bruno recheia, que é o outro concunhado, e o Lucas no forno, forneiro. E aí agora o Fabinho aprendeu como abrir a massa, então o time tá completo. Mas as pizzas são diferenciadas. O Lucas prepara umas massas, ele chama, acho que é napolitana. Que é farinha 00. Farinha 00 com longa fermentação, que tem alta... Vocês vão experimentar um dia, vocês vão ver que o negócio é diferenciado.
Convite tá Mais feito. diferenciado. Eu falava, a gente faz pizza aqui, faz churrasco aí. lá, a aí- gente... O churrasco é bom também. E depois volta pra academia, né? Depois dá um jeito que a gente equilibra tudo. E é isso. Um pouquinho de cada vez. E aí, será que a galera tá curtindo lá de casa? Então, não sei, né? Porque, ó, quantas pessoas estão assistindo, quantos likes tem. Oh, verdade, pessoal. Por favor. Não gostaram, não. Acho que é melhor a gente cortar, acabar, né? Acabar o CapitalCast? Nem vamos fazer uma edição. Vocês o têm pessoal não certeza, pessoal, que vocês querem que acabe o CapitalCast? Eu tenho certeza que não. Então vamos lá, galera. Deixa o seu like, compartilha esse CapitalCast, essa live com seus amigos, com pessoas que querem entender um pouco mais sobre o consórcio. Hoje foi um tema muito bacana, a gente tirou muitas dúvidas aqui, falou de assuntos que, poxa, particularmente eu não imaginava. Porra, nem né, eu. Marcelão? Recebi uma aula. Pô, uma aula. Então, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal aí para que o nosso canal cada vez cresça mais e você tenha mais informações aqui sobre o mercado imobiliário. E se eu fosse você, eu seguiria a Lu, viu? Passa pro pessoal, Lu. Boa. As suas redes arroba. sociais. Meu arroba lá do Instagram é @investir-com-consórcio. E acho que a única rede que a gente usa mais é esse. E eu tenho o canal do YouTube, que é Luciane do Consórcio. E é isso, não tô mais muitas redes, TikTok, essas coisas não é comigo, não. Que legal. Essas coisas Mas não. só ali eu tenho certeza que a galera, Tem tanto os colegas bastante quanto os coisa. clientes, vão buscar informação e vão ter Tem informação bastante ali. informação. E A gente ainda tem um tempinho, Tem. então eu queria contar para vocês as coisas que dão errado com o consórcio. Opa. Que é isso. Isso são coisas. Eu gosto de. Eu falo que eu brinco que eu desvendo. Então tem gente que vem e vende, né? Eu desvendo. Então, o que dá errado com o consórcio? Quais são os riscos que a pessoa pode ter na hora que ela está contratando um consórcio? Uma vez aconteceu comigo, gente. Fui comprar uma cota para mim. Aí sabe aquela coisa eu entrei cedo, né? E entrei com sede ao pote, vamos por assim. Aí fui ver como que o meu sogro fazia. Vou fazer igual. Vou fazer sozinha, não quero fazer com ele. Vou fazer sozinha. Não preciso dele, né? Já sei tudo. Filha Vou teimosa, né? Aí eu fui comprei uma cota. O grupo parecia estar lindo. Porque você via ali que tinha muitas contemplações e estava com lance baixo. Só que era um grupo aberto e ele tinha um prazo mais curto. Aí foi passando o tempo, e algumas coisas acontecem dentro dos bancos que a gente chama de operações estruturadas. E uma das ferramentas que os bancos usam para fazer isso, eles acabam utilizando o consórcio. De repente, entrou um monte de gente no grupo dando lance alto. Você via que a quantidade de lances que tinha era... estão ofertando 10, 15 lances. Você consegue ver, né, nos extratos. De repente, 60 pessoas ofertando. O que aconteceu? Aí os lances foram lá para cima. Não consegui contemplar para vender. Aí foi passando o tempo. Tem algumas administradoras que tem isso, que é o tal do lance máximo. Então, a administradora trava o lance no máximo. Você não conseguia mais passar um lance maior do que aquele. E aí rola um sorteio das pessoas que ofertaram lance. Um lance máximo, é isso que eu ia perguntar. Gente, o negócio deu ruim. Agora pergunta, por que isso aconteceu? Porque eu fui tentar fazer sozinha, sem expertise do sogro. Deu ruim. Aí acabou que a cota foi ficando lá, até a hora que eu falei assim, não, vou desistir. Compensa mais eu pegar meu dinheiro e colocar numa outra cota. Quando o grupo encerrar, eu recebo. Corrigido. E aí falei, bom, quando o grupo encerrar, eu recebo o que eu investi até agora, eu prefiro contratar outra cota. Aí. São coisas que normalmente o pessoal não conta, né? Então deixa o telefone do seu sogro, né, Lu? Se alguém der a cota errada, já tem que... Sabe pra que ligar, né? Tá vendo? Não, mas não foi. Agora eu já aprendi. Isso foi no começo. Mas você pega um cliente, né? Se acontecesse com um cliente, essa pessoa Pronto. provavelmente Vai falar mal. viraria E com um razão, detrator assim, do porque consórcio. Né? Deu errado pra ele, realmente. Deu, a Mas operação não, dele não é por conta foi do boa. consórcio, é por causa que ele soube fazer. Sim, ou não Exato. foi orientado, né? Não teve um... São coisas que podem acontecer. Conta mais uma, Lu.
Bom, tem algumas. Teve cliente, aí dessa aí eu vou me isentar da culpa, que a culpa não foi minha. O cliente chegou para mim, não, quero contratar um consórcio. Tá bom, contrata. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é contemplar e aí eu vou usar a cota. Tá bom. Então tá, o que você vai usar? Não, eu vou comprar um apartamento. Tá bom. Aí, ok. Fiz a cota, fizemos o plano, ele contemplou, ficou feliz da vida. Eu falei, qual apartamento você vai comprar? O meu. Como assim você vai comprar o seu apartamento? Aí ele pegou e falou, não, é porque eu vi na internet, o cara X falou que ele recompra o próprio apartamento. Você tem PJ? Ah, tenho, vamos transferir para PJ então, você usa a PJ. Ah, não quero mexer porque lá tem uns sócios que não vão querer. O que você vai fazer? Não, então vamos comprar outro apartamento. Não, outro apartamento eu não quero comprar o meu, que eu quero alavancar para... Eu falei, mas que não vai dar certo. Então, hoje, eu faço uma anamnese muito, muito minuciosa do que a pessoa vai fazer com aquele recurso. Para não frustrar, né? Para não frustrar. Aí ele falou, mas não dá para fazer isso. Eu falei, nessa administradora que você comprou, não. Não. Se você tivesse me falado, tinha colocado na administradora certa, que poderia. Então, tem esse macete. Então, às vezes acontecem as coisas... Por quê? Porque não foi planejado do jeito certo. Então, se você quer fazer uma operação diferente com o consórcio do que você contratar, esperar o sorteio ou ofertar lance e usar, você precisa antes verificar se dá na administradora que você está contratando. Precisa contar a história inteira, né, Lu? Precisa contar a história inteira. Exatamente. Né? Fala, eu quero fazer isso, metade da história que vai dar ruim. Né? Conta tudo, porque aí a pessoa vai conseguir te ajudar de verdade, vai te adequar, né, no melhor lugar, na melhor opção, para que aconteça o que você espera que aconteça. Para ele não perder, a gente até falou, bom, vamos tentar... Não estava num jeito bom de revender. O lance que a gente ofertou foi um lance bom, mas não o suficientemente bom para ele obter lucro. Então, a gente decidiu fazer uma outra coisa, que foi usar uma pessoa próxima dele, que nessa administradora não podia ser família. Então, tem isso também. A gente transferiu para ele poder fazer a operação que ele queria, só que no nome de outra pessoa. Então, assim, não adianta você ver o que acontece. Já aconteceu também de cliente investidor, desses que compra o consórcio comigo, contempla para revender, para ter lucro, ele chegar e falar assim, eu já vi como você faz, vou fazer sozinho. Eu falei, por que você vai fazer sozinho? Não, que eu já entendi, eu não quero ficar te... Eu falei, não, primeiro que eu ganho por fazer para você. Então, você fazer sozinho não faz sentido. Ele, não, mas eu vi como que é a estratégia da escolha dos grupos. Eu falei, vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Vai chegar lá, vai contratar no grupo errado, e aí vai tentar fazer sozinho igual eu tentei, antes de saber a estratégia certa, todos as minúcias, né? Todas as coisinhas. Os detalhes. E aí vai acabar fazendo sozinho. Então, assim, não tenta fazer sozinho, porque senão dá ruim. A gente tropeça na pedrinha, né, Lu? Não é na montanha, né? É um detalhe pequeno que coloca toda essa estratégia por água abaixo. Legal. Então precisa ter. Muito bom. Entenderam, pessoal? Não é o consórcio que é bom, não é o consórcio que é ruim. É a estratégia que é boa ou ruim. O jeito de fazer. É isso que vai fazer a diferença. Sempre. Não só no consórcio, mas também no imóvel, ou no quem comercializa carro, ou quem trabalha numa feira, tem uma barraca de feira, tem que saber fazer. Tudo, né? Mas para encerrar, vamos fazer aquela nossa pergunta, né, Yuri? Faz parte, né? Tá preparado? Nossa, você sabe que eu pensei, a gente acabou falando, mas não tem... mas eu sei qual que é a pergunta. Lu é assídua. Ela já veio. Vamos mudar a pergunta. Vamos a pergunta que ela já veio preparada. Essa já. Mas agora eu fiquei curioso. Eu falei assim para dar um tempo para ver se ela entregar o ouro. Entregou. Mas eu fiquei curioso, quero saber da resposta dela. Vai ser injusto com a audiência aí, né? Não saber a percepção da Lu sobre esse assunto. Verdade. Então vamos lá. Deixa o Yuri para me matar a saudade, então. Verdade. Eu tava com saudade, fiquei um Capitalcast sem estar aqui presente. Mas estamos de volta. Lu, uma pergunta. Vamos lá. Se você pudesse escrever uma frase nos principais outdoors, revistas, jornais do mundo todo,
uma frase contextualizando sobre o mercado imobiliário. Capa do New York Times, né? Ó, importante, hein? Todos viriam essa frase que a Lu escreveria. Qual seria essa frase, Lu? Eu acho que ia ser alguma coisa assim... Não dá para você fazer um negócio bom com pessoas ruins. Então, procura pessoas boas para você poder fazer um bom negócio. Eu acho que isso é o principal. A gente falou muito disso, né? Tipo, como ser um bom profissional, quais são as diferenças dos profissionais. E eu acho que eu vejo muito isso em vocês. Eu acho que fazer negócio com vocês é bom porque vocês são boas pessoas. Então, dificilmente vai dar ruim. Tipo, antes de ser um bom profissional, seja uma boa pessoa. Né? Exatamente. Toda empresa é feita de pessoa, né? Uma empresa não se faz por si só. As empresas são feitas de pessoas. Por trás de um CNPJ existe um CPF. Um CPF. Então sempre vai ser as pessoas. Sempre vão ser as pessoas. Então saiba com quem andar. Não só para fazer negócio, mas para passar a vida, para viver a jornada. Saiba com quem andar para saber onde você vai chegar. Eu costumo dizer que se você andar com 5 bandidos, você vai ser o 6º. Provavelmente, né? Então, se você andar com 5 pessoas inteligentes, com certeza você vai se tornar um pouco mais inteligente. Então, essa é uma escolha que todo mundo pode ter, né? São opções, são escolhas que não estão falando de financeiro, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter uma faculdade, né? Você só tem que saber com quem você vai lidar, com quem que você vai encarar, com quem que você vai surfar essa onda aí, ou viver essa jornada que é a vida. Né? O destino todos nós já sabemos qual que é, né, Lu? Até porque a gente veio aqui para se relacionar, né? Exatamente. Então, vamos criar relações que sejam positivas, que sejam boas e que multipliquem. E que nos faça mais feliz a nossa jornada, né? Que a nossa passagem aqui na Terra seja mais leve, mais produtiva. E que lá no final a gente olhe para trás e tenha orgulho do que a gente fez. Isso aí. Isso. Show de bola. Obrigada da oportunidade. Lu, prazer enorme. Do convite, de você tudo. Já obrigada, é de mãe. casa, quando quiser. Aqui você tem a chave da porta, aqui você não precisa de convite. Então, por favor, sempre que tiver uma estratégia nova, quando você tiver alguma coisa nova para contar para o nosso pessoal, por favor, nos avise e venha aqui trazer conhecimento para a galera. Vamos sim, vamos juntos. Obrigada, gente. Obrigado, Lu. Valeu, isso, pessoal. Marcelão, valeu, gente. Mais um. Mari. Mais um bom Bora. Participar aqui com vocês. É isso. Obrigada de novo, Lu, por ter você aqui. E pessoal, obrigado por estar conosco em mais um CapitalCast. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 20 horas. E volto a frisar, se não deixou o like, a oportunidade para esse CapitalCast agora, deixa seu like, compartilhe, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber aí informações sempre da Capital Concreto. Fechou? Um abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu, pessoal.